olá, seja bem-vindo a mais um Bahia da Gente. Ele é um curioso pela magia e os efeitos da hipnose. Aliás, muito mais do que isso. Ele é um especialista, tem reconhecimento internacional na área e olha só que interessante, ele utiliza a hipnose no ambiente clínico. Isso para ajudar as pessoas a lidar melhor com as enfermidades, sejam elas no nível mental, emocional, sejam na área odontológica. É isso mesmo, ele é formado em odontologia e aplica no consultório o que se chama de terapia com hipnose clínica. O Bahia da Gente de hoje recebe, com muito prazer, o cirurgião dentista e hipnólogo Diego Wildberger. Por favor, chegue mais. Jefferson. Como é que vai? Tudo ótimo. Prazer recebê-lo aqui, muito Prazer obrigado. enorme estar aqui. Fique à vontade. Vamos lá. O assunto é super interessante, né? Agora, antes da gente entrar no mérito da hipnose, como é que você utiliza essa hipnose nesse ambiente clínico, que ponte foi essa que surgiu da odontologia para a hipnose? Na verdade, eu sempre quis aprender um pouquinho sobre hipnose, né? Desde pequeno a gente via na televisão aquelas pessoal fazendo show, fazendo mágica e fazendo o pessoal imitar galinha e comer a cebola achando que era maçã. Eu falei, caramba, eu preciso aprender essas coisas para fazer com os meus amigos. E quando eu estava na faculdade, a coordenadora mandou um e-mail falando, vai ter uma palestra de hipnose e está aberto para os estudantes de odontologia. Eu falei, cara, eu vou para ver como é que é isso. E quando eu cheguei lá, na verdade, ele estava falando de como que a hipnose pode ajudar no controle da ansiedade, como que pode ajudar no controle da depressão, medos, fobias, controle de sangramento, melhora do sistema imunológico. Você, como dentista, de certa forma, lida com tudo isso, E eu né? falei, caramba, tem tudo a ver com o que eu estudo. Então eu comecei já na faculdade a me aprofundar nos estudos com hipnose e já comecei a aplicar na odontologia, né? Com o tempo surgiu a necessidade de ajudar outras pessoas que não pacientes odontológicos, porque as técnicas são bem parecidas. O paciente que tem uma fobia de dentista, a técnica utilizada é a mesma com o paciente que tem fobia de avião. Quer dizer, aí você passou a se especializar em hipnose também? Você fez cursos de hipnose, E é aí isso? eu passei a me especializar em hipnose, precisei ir para São Paulo, né, precisei tomar alguns cursos reconhecidos nos Estados Unidos e com um dos maiores nomes, né, da hipnose clínica, o Jeffrey Zeig, o Sean Michael Andrews, a Rosa Basto em Portugal. Quanto tempo dura uma formação nessa área? Aqui no Brasil, Jefferson, a gente ainda não tem uma formação a longo período, né? Infelizmente ainda são cursos pequenos, de 5 dias, 7 dias, porque é reconhecido apenas pelos conselhos de saúde. Medicina, odontologia, psicologia, Como uma fisioterapia. especialidade médica? Como uma especialidade ou como uma habilitação, né? Todos esses conselhos, eles reconhecem a utilização da hipnose para levar mais benefícios de saúde para o paciente. Conselhos da área da saúde? Da saúde. Conselho de medicina, conselho de odontologia, conselho de psicologia, conselho de fisioterapia. Seja para trabalhar questões emocionais, um trauma, uma fobia, ou seja para a melhora do sistema imunológico, seja para controle da dor, né? Então, no Hospital das Clínicas em São Paulo, há 25 anos, já trabalha com hipnose no controle da dor de queimados, que é a pior dor que existe, né? Na Europa, nos Estados Unidos, já trabalham muito na questão mais imunológica, pacientes com AIDS, o tratamento do câncer, né? Em Brasília já tem um trabalho, inclusive feito por um dentista também, um trabalho de doutorado sendo feito no uso da hipnose no controle, na ajuda do paciente com câncer, do paciente A oncológico. hipnose não é algo novo, né? A Não. hipnose existe desde quando? Desde que existe ser humano na face da Terra. Os primeiros registros se dão lá de 5.000 anos antes de Cristo, no Egito Antigo, na Índia Antiga e na Grécia Antiga. Mas como uma técnica sendo aplicada ali nas Como pessoas? técnica de imposição das mãos. Então, hoje nós temos imposições das mãos, por exemplo, o reiki, que já é reconhecido pelo SUS, né, como técnica integrativa para a melhora do paciente. Então, toda técnica que já existia, imposição das mãos e qualquer coisa que leve a pessoa para um estado alterado de consciência, para um estado de transe, pode ser considerado que a pessoa passou pelo processo de hipnose. Porque hipnose não é uma técnica, é o processo que leva a pessoa para o estado de transe. Aliás, eu queria que você
abordasse um pouco mais sobre isso. A hipnose, exatamente. Aliás, você falando assim, a gente tem esse estado de transe, de certa forma, naturalmente, não? Diariamente, de 60, alguns autores dizem 60 a 60 minutos, de 2 em 2 horas. Eu digo que é o tempo todo. Que é quando você dá uma desligada. Exatamente. Começa a Aquele sonhar momento acordado. a gente pode chamar de um momento de transe involuntário. Pode. Quando a gente está dirigindo, sai de casa, quer vir para o trabalho, para vir para cá para a TV, e no meio do caminho a gente pega uma outra rota e fala, caramba, o que eu estou fazendo aqui? Ah, eu entrei no automático. Quem é que estava dirigindo o carro na hora que você entrou no automático? Né? Ou você, dirigindo, você para assim, caramba, eu passei por tal lugar e eu não lembro por onde eu passei. Ou está em casa procurando uma coisa, uma chave do carro, um escova de cabelo, e você não consegue encontrar aquilo, porque a cabeça está pensando em outra coisa. Tem alguma semelhança com esse estado que a gente vivencia, por exemplo, durante o sono, o sonho? Legal. Ou não? O estado de hipnose é um estado entre o sono fisiológico e entre o estado da vigília. Não sei se já aconteceu com você, comigo já aconteceu algumas vezes, de estar dormindo e perceber que eu estou sonhando. E aí eu ter a consciência de que está sonhando, né? Me pego São momentos pensando... raros, né? Eu falo por mim aqui, mas já me aconteceu isso. E às vezes me pegar pensando assim, caramba, eu estou dormindo ou estou acordado? Ah, eu estou acordado, mas eu estou sonhando. Mas se eu estou sonhando, como é que eu estou pensando que eu estou sonhando? Como é que eu sei que eu estou sonhando? Ah, então o sonho, propriamente dito, não é. É completamente diferente do sono. Diferente. Dentro da hipnose, a gente tem uma predominância de frequências cerebrais, alfa e teta. No sono, a gente varia muito e tem uma predominância de ondas delta, de frequências delta, tá? Que são frequências muito baixinhas. Então, se a gente for colocar o paciente com um aparelho de eletrocefalograma para poder medir essas ondas, a gente consegue perceber que ele não está... Parece que está dormindo, mas ele está ouvindo tudo o que está acontecendo. Você ele diz está que mais o que consciente. prevalece essas frequências delta, Alfa e teta. alfa e teta. Teta. Nós Tá. aqui estamos em frequência beta. Certo. Uma predominância de frequência beta. Porque prevalece o estado de consciência. De consciência, o crítico, a capacidade de analisar. No momento que a gente entra em transe, para dormir, a gente passa por todos esses estágios. Quando a gente está começando a pegar no sono e tem aquela impressão que caiu no buraco, e dá uma tremida assim, fala, tá, eu estava quase dormindo e eu tomei um susto, por assim dizer. É porque seu corpo estava liberando tensão naquele momento, suas frequências cerebrais estavam baixando, e aí a gente toma aquele susto, porque às vezes é rápido demais. Né? Quer dizer, é um estado mental, podemos falar que é um estado mental que a gente tem naturalmente, e que com a hipnose você aplica uma técnica específica para obter objetivos, resultados específicos também. Exatamente. Utilizando esse estado mental, exatamente, você induz a pessoa a ter naquele momento. Isso. Vamos supor que a hipnose é a casquinha do sonho de valsa, que é crocante, é docinha e tal, mas a gente tem um recheio do sonho de valsa. Sem o recheio, o sonho de valsa perde a graça, não serve para nada. O recheio são as técnicas de terapia. É a técnica de anestesia, é uma técnica de desensibilização de um trauma, de uma fobia, que são aplicadas dentro do processo de hipnose. Então, a hipnose por si só não passa de um relaxamento. Quer dizer que é possível você iniciar um processo, um procedimento cirúrgico, por exemplo, induzindo a pessoa a não sentir dor, mas sim, responda isso daqui a pouquinho. A gente está aqui levando um papo com o Diego Wildberger, cirurgião dentista e hipnólogo, e a gente vai falar um pouco mais dessa terapia, como é que é? Terapia complementar ou técnica integrativa. Na área da odontologia, daqui a pouquinho. Aguarda. Porque muitos falam que carranca era para enfeitar as barcas, mas
A verdade é que o pessoal daquela época que viveram no rio, o que eles acreditavam é que a carranca espantava as feras do rio. Naquele tempo tinha o negro d'água, a mãe d'água, tinha o cavalo d'água, né, o compadre d'água, tinha também o minhocão. Quando a embarcação se deparava assim com um desses monstros surgindo do rio, a carranca dava assim uns 3 rugidos, né, bem fortes, e espantava essas feras do rio para longe, né? E a embarcação seguia em paz. Subir ao palco, cantar para multidões, tudo isso é muito emocionante. Mas ser pai não dá para explicar. É estar junto, rir, cada dia uma coisa nova. Você aí, não deixa o tempo passar. Procure a Defensoria Pública mais próxima e faça o reconhecimento do seu filho. É simples e o exame de DNA é gratuito. Ação Cidadã. Sou pai responsável. Uma iniciativa da Defensoria Pública da Bahia. Bahia da Gente de volta, hoje com o Diego Wildberger, cirurgião dentista e hipnólogo. Diego, você deve já ter sentido na pele aí, medo de dentista é uma das fobias talvez mais comuns que a gente tem por aí. Sim. Com a hipnose, é possível eu Sim. ganhar confiança suficiente até para não sentir dor, Sim. ouvindo aquele barulhinho do motor ali no meu ouvido? Perfeito. É um dos fatores que mais causam problemas na saúde bucal é o medo de dentista. É a ansiedade, é a agonia do motorzinho no consultório odontológico, é o receio de uma anestesia não pegar, por exemplo, né? E com a hipnose a gente consegue desensibilizar esses traumas, ressignificar, principalmente nos mais antigos, né, que iam no dentista e falavam, para de chorar, engole o choro, já dei anestesia, não está doendo nada. Então isso acaba criando uma que nem condição... sempre resolve, isso é uma né? loucura. E então aquilo fica registrado na cabeça das pessoas. Na prática, como é que inicia-se um processo de hipnose ali no consultório dentário? Na prática, o paciente, quando ele é verdadeiramente fóbico, ou seja, aquele paciente que nunca vai no consultório odontológico, que ele sempre arruma uma desculpa, infelizmente às vezes mata um parente para poder desmarcar a consulta, a gente atende ele fora do consultório. Porque o ambiente já é fóbico por si só. O ambiente já causa uma ansiedade, já traz uma sensação de medo. Você traz ali para fora para Então, começar a criar um clima mais favorável, né? Resolva aquela ansiedade, ensino ele como fazer auto-hipnose, porque isso também ajuda ele a se sentir mais confiante, ele percebe que ele está se sentindo mais tranquilo, mais relaxado. Auto-hipnose? Auto-hipnose. Com o quê? Uma respiração, pensamentos mais direcionados? Estou aqui só chutando, não sei, Mas é por aí mesmo? exatamente isso. Quando a gente para, fecha os olhos e começa a imaginar como que seria a vida se a gente ganhasse na Mega Sena agora. É um exercício... E a gente começa a imaginar para onde a gente viajaria, qual carro que compraria, qual presente que ia... Uma autossugestão. Uma autossugestão com uma visualização, sim. Uma autossugestão pura não adianta nada. Vamos supor que eu esteja ansioso e eu falar, eu vou ficar tranquilo. Mas você apenas tem que falar, isso, eu vou ficar tranquilo, mas visualizar uma situação que te dê tranquilidade. Exatamente. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo, é preparar o paciente, desensibilizar os traumas antigos, ou ressignificar os traumas antigos relacionados à odontologia, mostrar para ele que é um procedimento seguro, que ele está com um profissional capacitado, e a gente vai como se fosse um banho de água fria. A gente vai entrando aos poucos até o corpo estar já ambientado com a temperatura da água e você poder tomar um banho adequado. Com o paciente é a mesma coisa. Tem que haver uma predisposição do paciente, né? Tem que haver um querer. Porque como é um estado natural, como a gente experimenta várias vezes ao longo do dia, já todo mundo é hipnotizável. Salvo as pessoas que sofrem de Alzheimer, de Parkinson no estágio mais avançado. Pacientes autistas e síndrome de Down, eles podem ser bastante desafiadores, né?
E os esquizofrênicos a gente precisa ter bastante cuidado, porque o esquizofrênico ele já vê o que não existe, já ouve o que não existe e toma aquilo como se fosse Não verdade. seria o melhor dos pacientes, então. Não seria o melhor dos pacientes. A gente precisaria ter um acompanhamento com psiquiatra, com psicólogo, para poder estar atendendo aquele paciente. Agora, quando você diz que é importante que a pessoa queira, Sim. né, se submeter a esse tipo de experiência, é muito mais do que não acreditar, porque eu posso querer, mas não acredito. Sim, é porque a pessoa se torna mais colaborativa. Eu não acredito. Olha, eu não acredito que essa comida é boa, mas eu quero experimentar. Ou seja, você se torna mais colaborativo para experimentar algo novo. E o querer é muito mais forte do que o acreditar ou não. Porque você pode não acreditar de maneira consciente, mas você pode acreditar de maneira inconsciente. Isso não leva muito tempo, isso acontece assim. E passado esse primeiro momento, aí vai lá para o Vai no consultor, para consultório. a poltrona, se deita, e aí que tipo de técnica que você aplica Nós nesse momento? trabalhamos com técnica de relaxamento, nós trabalhamos com a técnica de dissociação. O que é a dissociação? Dissociação é, por exemplo, você está no momento presente, seu corpo está no momento presente, mas sua cabeça está em outro lugar. Então, alguns pacientes, eu sempre pergunto, me diz um lugar que você viajou que você gostava, ou quando você era criança, ou adolescente, adulto, e a gente leva, durante o atendimento odontológico, a gente leva a pessoa para aquele lugar. Então, tem alguns casos, teve uma paciente que foi para um clube aquático em Fortaleza, e durante a cirurgia dela, ela estava no clube aquático em Fortaleza. Uma outra estava em Londres. Então, durante o procedimento odontológico, a cabeça do paciente, ele está naquele lugar que ele gosta. A gente tem uma imagem, inclusive, Tem algumas. vou pedir para aí. Uma delas, esse momento, você está preparando a paciente Isso. ainda? Como é? Nesse momento, a gente tem a paciente na cadeira. Na verdade, eu fui apenas como cirurgião dentista que atua com hipnose. A gente pode ver que ali no canto tem o cirurgião, o que vai fazer o procedimento, ele está já com equipamento, né? Já está com o jaleco, já está com a luva estéreo, preparado para sentar, o material já está ali em cima coberto. Sim. Essa paciente ela já tinha sido preparada antes para controlar a ansiedade, Aquele para primeiro controlar momento o que você medo. falou. Exatamente. E aqui, especificamente, ela está aplicando uma técnica que a gente chama de luva anestésica, onde a gente anestesia a mão dela através da hipnose e a gente passa aquelas sensações de anestesia para a região de boca, lábio, gengiva, e ela já começa a experimentar aquelas sensações. Por meio do contato da mão dela com a região da boca e tal? Exatamente. Claro que isso não exclui o uso do anestésico. A gente utiliza muito menos anestésico do que precisaria utilizar, mas passa mais conforto para o paciente. Mas na melhor das hipóteses, você não usa anestesia? Eu uso. Eu sempre uso. Sempre usa. Sempre uso, porque traz um conforto melhor para o paciente. É como se fosse um suporte psicológico. É possível realizar procedimentos sem anestesia? Sim. Se a gente botar no Google, a gente vai ver que na Europa, alguns hospitais já estão realizando cirurgias cerebrais substituindo anestesia geral por hipnose. Tem uma segunda foto também, quer ver? Esse momento ela já está hipnotizada? Esse momento ela já está em transe. Na verdade, foi primeiro momento que antecedeu aquela foto anterior. Sim. A gente tem uma aluna da faculdade que vai fazer o procedimento nela e eu estou ali do lado, colocando ela em transe e mantendo ela em transe. Então, Essa opção pela hipnose é uma escolha do paciente ou você já oferece mesmo ali como parte do seu serviço? Geralmente, quem me procura já sabe que eu trabalho com hipnose. Já sabe que eu ajudo na resolução de traumas, de medos, de fobia. Então, já me procura sabendo. O paciente que não sabe, eu digo, você tem a opção de fazer com o método convencional e você tem a opção de fazer com hipnose e se sentir mais confortável na cadeira. Se sentir mais tranquilo, mais relaxado. O que é que você prefere? Eu prefiro me sentir mais tranquilo, mais relaxado. Então, a gente sempre começa trabalhando com hipnose. Claro que a gente precisa desmistificar um pouco. Tirar aquela ideia de que a pessoa vai ficar inconsciente. Ela não perde a consciência, né? Jamais. Ela entra nesse estado de transe, mas sabe perfeitamente que está vivenciando todo esse tipo de momento, não é? Imagina que o paciente está de olhos fechados, ele está com relaxamento físico, né? Então, os sentidos vão se desligando também. É um ambiente onde ela não tem nada na boca, então o paladar também está desligado. O olfato é um ambiente de olfato neutro,
Então, a audição dela precisa compensar todos esses sentidos que estão desligados. Agora, o efeito positivo que a pessoa adquire ou vivencia num momento como esse é algo que pode ser reproduzido em situações diferentes, mesmo não sendo hipnotizado? Sim. Me responda daqui a pouquinho, que a gente vai fazer mais um intervalo e volta já já aqui com o Bahia da Gente. Legal. No sentido de manter a tradição, a origem, o saber, o conhecimento adquirido ao longo de muitas gerações. Né? É reconhecer a importância da sua história e elas reconhecem e transformam e mantêm isso vivo até hoje. Eu estou aqui para lembrar que o mosquito Aedes não transmite apenas a dengue. Ele também traz o Zika vírus, que ao ser contraído por mulheres grávidas, pode causar microcefalia nos bebês e gerar sequelas para o resto da vida. Como evitar? Fazendo o básico, gente, combatendo o mosquito. Precisamos juntos eliminar a água parada que pode virar criador. Cuide da sua casa, mobilize sua família e seus vizinhos, porque o mosquito não é mais forte que um país inteiro. Estamos de volta com o Bahia da Gente, hoje com o Diego Wildberger, cirurgião dentista, hipnólogo, levando um papo super interessante com a gente. Eu te perguntava antes se a pessoa que vivenciou a experiência da hipnose, se ela pode voltar a colocar em prática numa situação semelhante, sem necessariamente a presença do hipnotizador ali do lado dela. É Sim. possível? No momento que o paciente aprende como fazer auto-hipnose, ele pode fazer onde ele quiser. Né? Uma das competências do dentista que trabalha com hipnose é preparar o paciente para ser atendido por outros profissionais, como a gente viu no bloco anterior. Você via que eu estava do lado, preparando o paciente para que um outro profissional pudesse atender. O paciente, quando ele aprende a fazer aquilo sozinho, eu posso viajar, o profissional que trabalha com hipnose pode ir para qualquer lugar, que ele já sabe como fazer. Então ele só precisa chegar no consultório do dentista dele e falar, ó, me dá um minutinho para me preparar. E ele começa a aplicar as técnicas de auto-hipnose naquele momento para que o dentista possa também fazer o que tem que ser feito. Quer dizer, diante de outros profissionais, mas também diante de qualquer situação. Qualquer outra situação. Em que ele se sinta desafiado. Por exemplo, o que mais tem me procurado é a questão da síndrome do pânico, de fobia social, que traz para o paciente uma sensação de ansiedade exacerbada e ele precisa sair daquele local. Quando ele entende o que está acontecendo com ele e ele sabe como aplicar as técnicas de auto-hipnose, ele tem controle emocional e aquilo deixa de incomodar ele. Quando ele aprende a controlar a forma como pensa, porque o que a gente pensa influencia na forma como a gente se sente, que influencia também na forma como a gente se comporta. A programação neurolinguística fala Agora, isso, né? Aliás, programação neurolinguística, eu ia te fazer uma pergunta, mas você tocou nesse assunto. Você está ministrando também num MBA de PNL, não é isso? Sim, eu sou professor do primeiro, eu acredito que o primeiro MBA de PNL, né? E oferecido pela Faculdade Hélio Rocha, tem a Magali Evangelista como coordenadora do curso, e eu sou professor da disciplina de hipnose ericksoniana, que é como que a gente pode utilizar a hipnose de maneira conversacional para flexibilizar crenças, para flexibilizar comportamentos, ou para abrir mais
uma ideia, encontrar uma solução. Então, eu acredito que vai ser em setembro, se não me engano, que eu vou estar Só por para lá. ficar claro, programação neurolinguística é todo esse código, Tem uma frase bem complexa, né, que explica a programação neurolinguística, que a programação neurolinguística é a tecnologia, pode-se dizer assim, que estuda a estrutura subjetiva do comportamento humano. Ou seja, cada um de nós vivenciamos ou percebemos a realidade de uma maneira diferente. E a programação neurolinguística vem estudar isso. Como a gente percebe nossa realidade influencia na forma como a gente se comporta também. E a partir daí, como é que você se conscientiza para tirar o melhor proveito dessa estrutura mental que a gente tem naturalmente. Exatamente. Agora, você estava dizendo, né, que uma vez aprendido, né, o caminho para se hipnotizar, para atingir um estado favorável para determinados fins e tudo mais, agora fica tudo mais fácil. Mas tem certos problemas que são meio provocados por traumas, não é? Assim, algo que está muito enraizado, que às vezes você nem tem conhecimento do porquê que existe. É possível só com a hipnose também resolver? Ou com esse conhecimento prévio que a pessoa adquiriu numa primeira experiência, será que seria suficiente para numa situação nova já tirar de letra e resolver o problema? Depende do grau da situação do trauma, né? A pessoa, quando ela aprende a fazer auto-hipnose, ela é capaz de controlar a ansiedade, ressignificar alguma coisa, mudar um comportamento? Sim. Mas a depender do que ela vivencia, ela precisa sim do auxílio de um profissional, de um psicólogo, de um psiquiatra, de um hipnoterapeuta, algumas vezes de um tratamento multidisciplinar, porque a nossa mente inconsciente ela é muito inteligente, ela faz de tudo para nos proteger. E às vezes, para nos proteger, ela nos prejudica. Então, com o auxílio de um profissional, a gente consegue ajudar aquela pessoa de uma maneira melhor. Então, às vezes, não apenas a auto-hipnose é suficiente, mas funciona para muita coisa. Para um paciente que vai fazer, um cliente que me procura, por exemplo, eu procuro um outro profissional para trabalhar, para se concentrar melhor para uma prova. Ele consegue aplicar a auto-hipnose para se concentrar numa prova? Sim. A partir do momento que ele aprendeu a se concentrar numa prova, vamos supor que ele passou para a medicina. Ele consegue utilizar as técnicas de auto-hipnose para uma cirurgia? Sim. Se preparar para um procedimento cirúrgico? Sim. Vamos supor que eu sou caminhoneiro e eu fico muito cansado na estrada quando eu estou trabalhando. Quando eu aplico a auto-hipnose na estrada, eu posso me concentrar melhor? Sim. Principalmente porque acidentes rodoviários hoje causam tantos acidentes por hipnose rodoviária, que a gente chama, que é quando a gente está dirigindo e a gente começa a entrar em sono, causa tanto acidente quanto bebida alcoólica. E como é que resolve? Aliás, saiu até uma pesquisa. Saiu agora, essa semana. Agora, que grande parte, né, dos acidentes provocados pelo sono. Né? E como é que resolve isso? No trânsito. Porque é um estado natural. Então, aquele motorista que ele aprende a fazer auto-hipnose, ele se mantém mais concentrado, ele se mantém mais alerta, ele se mantém menos cansado. Então a aplicabilidade disso é enorme, né, para diversos setores, como você pode ver. Eu te falei, aliás, falei aqui no começo que você tem um reconhecimento internacional. Sim. Temos até uma foto aqui de você recebendo um certificado. Explica pra gente, em que momento foi esse? Esse aqui foi quando eu recebi meu certificado de trainer em hipnoterapia, pelo Conselho Americano de Hipnose. Quem está comigo é o Francesco Pelegata, que ele é Master Trainer pelo Conselho Americano de Hipnoterapia, e no mundo só existem 20 com esse título, né? E ele é um deles. Então aqui foi quando eu recebi meu título de trainer em hipnose. Aqui no Brasil? Eu. Só você? Fantástico. Por enquanto, eu espero que tenham outros. Que legal. Espero que tenham outros. Tem uma foto também de você, me parece que está em Portugal agora, aqui, né? Esse curso foi em Portugal. Você ministrando eu ministrando o curso de hipnose. Aqui, na verdade, a gente estava ensinando, durante o curso, como aplicar uma técnica para a dessensibilização de fobias. Esse rapaz ele tinha fobia de ratos e a técnica foi aplicada durante o curso. Ele perdeu o medo de ratos durante o curso e a gente saiu imediatamente do curso. Desse momento foi para se encontrar com algum rato? Foi antecedente ao almoço. E a gente foi almoçar num shopping. Então eu falei, será que no shopping tem uma pet shop? Eles falaram, tem.
E nós fomos numa pet shop, tinha um hamster, tinham aqueles ratinhos brancos Sim. e tal. E ele brincava com aquilo ali como se fosse criança. Ele, Coisa que ele não conseguia fazer antes. nunca conseguiria fazer antes. Foi bem incrível, foi bem legal. E tem uma foto também sua em São Paulo. Isso aqui foi durante o congresso de hipnose do ano passado, no Hospital das Clínicas, em São Paulo, que acontece, acredito, de 2 em 2 anos. Acredito que agora esteja sendo anual, que é organizado pelo Fábio Puentes, que o Fábio é conhecido na televisão, no Brasil, como aquele que notícia para shows, né? O famoso bem dormido, né? Que está aqui na foto com a gente. Aquele barbudinho ali. Esse gordinho barbudo aí, ele mesmo. E ele organiza esse congresso todos os anos lá em São Paulo, é o neurologista Manuel Jacobson, que é presidente ou diretor do Hospital das Clínicas, e ele ajuda o Fábio a organizar esse congresso. Então tá ali também o careca é o Rui Sampaio, que ele é médico psiquiatra, e ele organiza, ele quem coordena um único setor de hipnose forense no Brasil, utilizando a hipnose para resolução de crimes, de roubos, assaltos, Hipnotizando vítimas, crimes hediondos, testemunhas, criminosos. Não, criminosos não, porque a lei não permite a gente criar evidência contra nós mesmos. Né? A lei brasileira não permite isso. Então ele faz a hipnose com as testemunhas, eventualmente com a vítima, para colher informações e fazer um cruzamento de informações, né? E poder chegar Fantástico. ao sujeito. Diego, para a gente encerrar, uma única pergunta. O que mais precisa? Onde mais a hipnose pode avançar? Eu vejo aí, né, congresso, ou seja, deve haver muita troca de experiência. Sim. É algo que você chegou a dizer aí, milenar. Exato. Ainda tem muito que descobrir nessa área da hipnose? No Brasil, a gente está começando ainda, né? Comparado com outros países, a gente está engatinhando. Como eu falei num bloco anterior, na Europa já estão realizando cirurgias cerebrais, substituindo a anestesia química geral por hipnose. Né? Com hipnose, a gente consegue levar o paciente para um estado muito parecido com um coma para realizar uma cirurgia. Tá? Em outros países, cirurgia cardíaca, cirurgia pulmonar, em São Paulo, Rio de Janeiro, já são feitas colocação de catéter para hemodiálise de pacientes com hipnose. Então, a gente ainda está engateando com a hipnose, ainda existe muito estigma daquela hipnose de palco. Um certo preconceito também, não é? Exatamente. De ter um reloginho na sua frente ali. Exatamente. Mas se formos à internet, especificamente o site da PubMed, que é um site que há publicações de artigos científicos, se colocarmos termos em inglês, hipnose com criança, hipnose no controle da dor, hipnose na oncologia, a gente vai encontrar dezenas de artigos científicos recentes comprovando a eficácia da hipnose na área da saúde. Né? Então, claro, além da saúde, mudanças de comportamento, flexibilização de crenças e muitas outras coisas. Diego, muito obrigado pelo bate-papo. É um prazer Parabéns. Enorme meu estar aqui. Que você continue aí ajudando muitas pessoas Legal, com essa técnica, que seja cada vez mais bem-sucedido na sua atividade. Nós Muito obrigado dois. mesmo. Tá? Obrigado a você. Muito obrigado a você também que nos acompanhou hoje nesse bate-papo aqui com Diego Wildberger, cirurgião dentista e hipnólogo no Bahia da Gente, que volta a qualquer hora. Muito obrigado, um abraço para todos vocês.